Agora, povo abençoado, a respeito dos eventos que estão acontecendo em Israel agora, eu vim ao vivo no ar ontem e eu disse que este é o princípio do cumprimento da terrível e tremenda profecia, terrível profecia, a profecia que está sendo anunciada desde 27 de setembro do ano de 2005, em Mbeya, Tanzânia, e vocês veem a cascata que está se desenrolando agora. Hoje, Israel foi atacada por 3 frentes, por Gaza, pelo Hamas, Hezbollah, a partir do Líbano, e Síria também atacou, ela lançou mísseis de 3 lugares, e isso é uma história que está se desenrolando, é o princípio do cumprimento da profecia que eu dei, todo o caminho desde 27 de setembro de 2005, e você vê que por esta profecia as coisas vão ficar piores. Vocês veem agora, nós temos 2 porta-aviões dos Estados Unidos que vieram, eles agora atracaram naquele lugar com todas as suas armas nucleares, bombardeiros e tudo mais. Eles têm aviões de combate, caças, e vocês veem que Israel está se preparando para uma grande guerra. Quando você vê as suas notícias, você pode ver que isto agora anuncia para o mundo que o Messias está vindo. E eu vou explicar para vocês algumas coisas hoje, para que vocês possam entender a importância espiritual do que você vê na sua TV agora. Isto é inacreditável e uma preparação para a guerra sem precedentes, para uma guerra séria. E eu disse para vocês que o calendário do tempo do fim de Deus gira em torno dos eventos em Israel. Quando você vê o que está acontecendo em Israel agora, então para os cristãos vocês podem dizer que com certeza o Messias está vindo. Agora o Messias está vindo. Mas eu quero tocar esta profecia primeiro. Depois de tocar a profecia, eu vou voltar e explicar para vocês. Vamos tocar esta profecia. Eu repeti esta profecia quando o Senhor a atualizou. Isto foi no ano de 2020, julho. Vamos ouvir esta profecia agora. Vamos ouvir. Alerta profético. Profecia de uma séria e iminente guerra vindo entre Israel e Irã. 26 de julho de 2020. Today is 26th. Hoje é 26 of July, 26 de julho the year 2020. do ano de 2020. The Lord has spoken with me this past night, O Senhor falou comigo nesta noite passada. and I see a lot of missiles. E eu vejo muitos mísseis. I don't know how many thousands of missiles fired, Eu não sei quantos milhares de mísseis lançados and they are fired towards Israel. e são lançados contra Israel. And then I also see aircrafts, a lot of aircrafts. E eu também vejo aviões, muitos Iranian aviões. aircrafts, Aviões iranianos and also Iranian plus Syrian missiles. Thousands and thousands of missiles fired at e Israel. também mísseis iranianos e sírios, milhares e milhares de mísseis lançados contra Israel. Again, this past night, Novamente, nesta noite passada, the Lord did take me to Israel, o Senhor me levou a Israel. and He showed me a lot of missiles coming like fire. They are red. They'll be red in color. E ele me mostrou muitos mísseis vindo como fogo. Eles são vermelhos, eles são de cor vermelha. Fired towards Israel. Lançados em direção a Israel.
It was unbelievable. Foi inacreditável. And then a lot of aircrafts. Then the voice of the Lord said, look, even a lot of aircrafts. E então muitos aviões, então a voz do Senhor disse, veja, muitos aviões. A lot of aircrafts entering there. Muitos aviões entrando lá. To strike Israel. Para atacar Israel. So we are sitting on the verge of a major war on the earth. Então nós estamos sentados no limiar de uma grande guerra na terra. This is going to be a historic war. Esta será uma guerra histórica. I know that I've been announcing the war, the Iran nuclear war, since 2005. Eu sei que eu tenho anunciado a guerra nuclear do Irã desde 2005. When 2 missiles Quando 2 mísseis are fired and they hit a nuclear facility by the foot of a mountain in a desert. são lançados e eles atingem uma usina nuclear no pé de uma montanha no deserto. And the fire that comes out of there E o fogo que sai de lá is unbelievable. The earth has never seen that type of fire. é inacreditável. A Terra nunca tinha visto aquele So this tipo is de a fogo. prophecy I'm giving on this 26th day, Então, esta é uma profecia que eu estou dando neste 26º The month of dia July. do mês de julho, the year 2020. no ano de 2020. The Lord again took me to Israel O Senhor novamente me levou a Israel and He showed me the danger that is coming to Israel. e Ele me mostrou o perigo que está vindo a Israel. The Lord took me again there this past night. O Senhor me levou novamente lá nesta noite passada. And He showed me how the Iranians are E planning. Ele me mostrou como que os iranianos estão planejando. This time it will be unbearable. Thousands and thousands of missiles they want to fire towards Israel. Desta vez será insuportável. Milhares e milhares de mísseis serão lançados contra Israel. Eles lançarão contra Israel. It was unbearable. Foi insuportável. And then a lot of aircrafts, the Lord drew my attention to the aircrafts. A lot of aircrafts headed there, so many. E então muitos aviões, o Senhor chamou a minha atenção para os aviões. Muitos aviões se dirigiram para lá. Eram muitos. Again, let me just put it because I Novamente, know the deixe-me Swahili translation repetir has an porque há um issue. problema com a I saw tradução em them headed there, a Swahili. lot of aircrafts. Eu os vi se dirigindo para lá. Muitos aviões. The earth right now is sitting on the verge of a major war. A terra agora está sentada no limiar de uma grande guerra. Of a very serious war De uma guerra muito séria that might que escalate. pode escalar, It will intensificar involve Israel. e vai envolver Israel. And in that war, Israel might use nuclear weapons. E naquela guerra Israel poderá usar armas nucleares. It is going to be a serious war the earth has not seen. Vai ser uma guerra séria como a terra nunca viu. This past night, Nesta noite passada, the Lord again took me to Israel. o Senhor novamente me levou a Israel. And then I stood there and I saw, as the watchman of Israel, I saw from afar the missiles coming. And there are thousands plus a lot of aircrafts coming E to strike. então eu fiquei lá e eu vi como guarda de Israel, eu vi de longe os mísseis vindo. E eram milhares e mais, muitos aviões vindo para atacar. attack Israel. Para atacar Israel. And Israel must win that war. E Israel tem que vencer esta guerra. And in that dream, E naquele sonho, I took my position eu tomei a minha posição. and I declared E eu declarei before the Lord diante do Senhor that Israel must win this war. que Israel tem que vencer esta guerra. So there is going to be a battle, but Israel must win. Então haverá uma batalha, mas Israel tem que vencer. Because the Lord has declared. Porque o Senhor declarou. Thank you. Obrigado. Well,
Bem, povo abençoado, então vocês veem que baseado nesta profecia, o que está rolando nas suas telas, o que está se cumprindo agora é a jornada em direção ao total cumprimento desta profecia. Você vê que parte desta profecia ainda não se cumpriu. Há muitos mísseis que estão voando. Esta parte já está acontecendo. Milhares e milhares de mísseis. Milhares e milhares de mísseis. E eles são vermelhos. Quando você olha na sua tela, eles se parecem com fogo. Eles são vermelhos como fogo. Então, a segunda parte dessa profecia de que haverá uma escalada onde vocês verão os aviões iranianos vindo. Então será uma guerra maior. Este temor eles têm. Agora mesmo há um grande temor de que a guerra vai escalar para todos os vizinhos, que todos eles se voltarão contra Israel. E é por isso que os Estados Unidos trouxeram seus 2 porta-aviões para dissuasão. Mas vocês veem que hoje Israel recebeu bombardeio de foguetes do Líbano, da Síria e de Gaza, de 3 frentes. E a segunda parte desta profecia envolve aviões iranianos. E lembrem-se que a terceira parte agora é quando Israel responde o ataque. Ataca a usina nuclear no pé da montanha, mas a maneira pela qual ele ataca, muitos aviões iranianos atacam Israel. Isto pode fazer com que Israel provavelmente use armas nucleares. Agora mesmo nas notícias, agora mesmo diante dos meus olhos, diz: Irã adverte Israel e os Estados Unidos. Agora mesmo diante dos meus olhos aqui, novamente há uma outra dizendo: os Estados Unidos teme uma escalada na região. Agora mesmo eles estão mostrando os mísseis. Agora mesmo, diante dos meus olhos, enquanto eu estava falando com vocês, Irã adverte Israel e os Estados Unidos. E então, uma outra diz, os Estados Unidos temem uma escalada na região. Então, vocês podem ver que esta profecia já está se cumprindo em parte, e a primeira parte, com milhares de mísseis, já está acontecendo, mas vai continuar. A segunda parte, então, nós não sabemos quando que a ofensiva terrestre vai começar, quando a guerra terrestre começar em Gaza, nós não sabemos o que vai acontecer, porque Líbano já prometeu vir e eles já estão atirando. Ontem eles destruíram um dos locais de artilharia de Israel sobre as colinas. Parece que eles usaram armas de precisão do Irã. Foi muito preciso. Eles destruíram um poder de artilharia de Israel. E então, também mísseis vieram da Síria. Então, vocês veem que pode ver uma parte que vai envolver aviões iranianos, muitos aviões do Irã, que o alvo é Israel. Então, eu acho que naquele ponto Israel poderá usar armas nucleares por propósitos existenciais, apenas para que eles possam dissuadir, para que eles possam destruir o inimigo, porque por causa da ameaça existencial. Então, o que você pode, primeiro de tudo, número 1, você pode ver que o Messias está vindo, é a mensagem que está atrelada àquela profecia. Número 2, você vê que Israel é o relógio profético de Deus sobre a vinda do Messias. Então, esses eventos têm um grande significado espiritual. Não olhe para eles como eventos físicos, você tem que olhar para estes eventos com seus olhos espirituais. Estes eventos estão anunciando a vinda
vinda do Messias. Agora, a guerra da qual eu estou falando, a guerra onde Israel ataca. Novamente, eu pensei que fossem mísseis americanos, mas parece que é Israel que atacou a usina nuclear no pé da montanha, que é Natã. Esta guerra eu ainda não a coloquei dentro da linha do tempo profético de Deus. Eu não sei se ela é antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento. É uma guerra nuclear massiva, uma guerra séria. Então, é muito importante estar prontos como cristãos da Igreja dos Gentios. Simplesmente se prepare para a vinda do Messias. Agora, as lições que você pode tirar de lá é, número 1, o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, ele diz: estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Isto é muito importante porque vocês veem, o Senhor está falando muito claramente aqui que quando Israel rejeitou o Senhor, eles decidiram seguir o seu próprio caminho e eles dependeram da sua força, da sua inteligência, das suas sofisticadas bombas e mísseis de precisão. Eles dependeram do Mossad, Shabak, Shin Bet, os seus serviços de inteligência. Eles dependeram das suas armas nucleares. Então você vê agora que o Hamas atacou. E se você vê a forma como o Hamas invadiu Israel, somente o Senhor poderia ter permitido isto. Porque aquelas fronteiras têm drones de vigilância. Eles têm câmeras. Eles têm circuito fechado de câmeras, que pode dizer, na verdade, eles também têm câmeras que detectam movimentos. Você não pode atravessar aquela fronteira sem acionar o controle, o centro de comando. Você pode ver muito claramente que somente o Senhor poderia permitir o Hamas para entrar. Caso contrário, eles não poderiam entrar em Israel. Eles jamais poderiam fazer o que eles fizeram, a não ser que seja o Senhor, aquele mesmo que baixou, para que ele pudesse despertá-los para o fato de que eles precisam dele. Eu já li o livro de Oséias, capítulo 5, versículos 14 e 15. Onde ele diz: eu despedaçarei Efraim como leão, eu despedaçarei Judá como leão e irei embora, até que na sua miséria eles me busquem de manhã, significando de manhã bem cedo. Então, isto é para despertar Israel de que eles precisam do Senhor. Eles precisam do Deus de Israel. E como igreja, isto fala para vocês muito claramente do perigo de desobedecer o Senhor. Porque vocês se lembram muito bem da profecia que eu dei no ano de 2012, quando eu chamei o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo, Deus Pai, para vir defender as fronteiras de Israel. E imediatamente, 4 anos depois, na verdade, o Senhor respondeu naquele mesmo sonho, mas cumpriu-se 4 anos depois, em 2016, quando a nuvem de Deus Pai, Jeová Haver Sheli, meu amigo, ele veio e protegeu as fronteiras entre Israel e a Síria, e você vê que as forças de defesa israelenses baixaram as suas armas, e eles começaram a filmar, e eles reportaram nos noticiários que o Senhor dos Exércitos tinha vindo Ele mesmo para defender as fronteiras de Israel. E eu vi Ele de pé lá. Cada milímetro da fronteira tinha um anjo com uma espada de fogo para proteger Israel, Miguel. Mas cada milímetro daquela fronteira estava coberto com o arcanjo como a espada de fogo. Ele se multiplicou a si mesmo através da fronteira. Eu podia
para ver com os olhos espirituais do Senhor. Então, o Senhor está falando muito claramente que eles têm que voltar-se para Deus para defendê-los. E essa é uma lição para a igreja deste tempo presente. Quando você desobedece o Senhor e você não reconhece a hora da sua visitação, agora mesmo os aleijados estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos ouvindo. Hoje vocês assistiram uma maravilha, como que o Senhor ungiu seus servos e como eles estavam ministrando no Brasil, curando 100% das pessoas cegas que vieram. 100%. Isto não foi um filme que vocês estavam assistindo? 100%. As 14 pessoas cegas que as médicas brasileiras verificaram, pelo tempo quando eu estava saindo, 12 delas foram curadas enquanto eu ainda estava lá no serviço de cura. E quando eu tentei sair assim, os outros 2 que faltavam abrir, abriram. As 2 pessoas remanescentes que faltavam abrir os olhos abriram. O Senhor veio muito claramente que a sua hora da visitação como igreja dos gentios é agora. Você pode ver esta massiva unção até que a cidade do Rio de Janeiro, o governo lá decidiu fazer uma reunião maior agora, uma reunião maior. Eles disseram, não, isso é uma unção massiva, nós precisamos fazer uma reunião maior agora, para que agora nós possamos expandir o impacto, possamos manter o fogo queimando. É por isso que nós vamos voltar lá em 3 meses a partir de agora. Mas a questão é a hora da visitação na igreja, que se você não reconhecer a hora da sua visitação, ai de você. Esta é a mensagem que está pulando, que o Senhor está trazendo à tona muito claramente. E ele diz que tudo isso está acontecendo com eles como um exemplo, porque a nuvem de Deus levantou-se do templo e ele foi embora. E quando ele levantou, ele também se levantou com a sua proteção, com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu favor e todas estas coisas. E ele diz, até que na sua miséria eles vão me buscar bem cedo. E então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele vem muito claramente dizendo, por favor, examine a sua fé para que você não seja achado na mesma forma. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele diz, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Testem-se a si mesmos. Acaso vocês não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser, é claro, que você tenha falhado no teste. Que perpetuamente você tem que se examinar a si mesmo para descobrir, você tem sido obediente à voz do Senhor que está ministrando na terra? Você é obediente ao Senhor? Ou você quer cair no exemplo da desobediência que o Senhor agora está retratando diante da terra? Lembre-se que quando Daniel clamou, Senhor, até quando julgarás o teu povo? O Senhor deu a ele 70 semanas. A 70ª semana para julgar Israel está prestes a começar. Por quê? Por causa da rebelião e desobediência ao Senhor. E o Senhor disse que a igreja vai ser levada embora antes daquele tempo. Mas se você é desobediente como igreja dos gentios, você também vai entrar na 70ª semana. Esta é a lição que você tem que aprender disto que você vê na sua tela. Os perigos de desobediência ao Senhor. É inacreditável as consequências da desobediência. Se você olhar o livro de Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, se você tiver uma chance de olhar o livro de Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1, você vê outro exemplo de rebelião contra o Senhor, que o Senhor está enfatizando e te advertindo também. Em Jonas, capítulo 1, o Senhor, vez após vez, advertindo a respeito dos perigos da rebelião, da desobediência. Até mesmo neste ministério você encontra algumas pessoas ousando contra Deus.
querendo ser desobedientes? Quão tolos, porque você sabe onde você mesmo vai acabar. Vocês sabem onde você vai acabar. Isto é a nuvem de Deus falando com vocês. Jonas capítulo 1, por exemplo, se você olhar o versículo 5, ele diz: todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar daí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Para que nós não morramos e vivamos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Significando, se você desobedecer o Senhor vai continuamente continuar te perseguindo. Ou ele vai te julgar no lago de fogo, ele nunca vai te soltar, você não vai conseguir escapar dele. Ou você vai se alinhar com ele, como Jonas finalmente teve que se alinhar com ele, mas depois do juízo. É uma coisa mortal desobedecer a voz do Senhor falando com você agora nesta geração. É uma coisa terrível falhar em reconhecer a hora da sua visitação. Israel teve a sua hora da visitação e eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Senhor Yahweh até que a nuvem se levantou e eles rejeitaram o Messias. E olhe na sua tela agora o que eles estão passando. E eu sei tantos detalhes daquilo que vai acontecer além daqui. Parte disso eu estou envolvido. Finalmente eu sou envolvido com eles. Finalmente eu fico envolvido com eles, Eu tenho maiores detalhes do que vai acontecer, mas tudo isso é consequência da desobediência ao Senhor. Então, se alguém nesta geração, onde outra visitação veio, a nuvem de Deus, ele mesmo veio, e ele até mesmo me cobriu, ele veio, transfiguração, o Espírito Santo, a pomba repousou sobre mim, o Cordeiro de Deus, o Messias está vindo, o anúncio é claro. E os aleijados estão andando, lepra é limpa, Mama Rosa ressuscitou e todas estas coisas. E se tem alguém que você vê no serviço de cura, veja a unção máxima no Brasil. Veja, alcançando outras nações, agora além do Quênia. O Senhor agora espalhou a sua unção além do Quênia. 100% dos cegos são curados. Você não está nem contando os aleijados e surdos. 100% daqueles que vieram, dos 14 que vieram, os olhos de todos eles abriram. Esta é uma visitação massiva que está acontecendo na casa do Senhor, nesta geração. Mas vocês veem aqui, a partir da história de Jonas, que se você desobedecer o Senhor e tentar fugir, o Senhor não vai parar de te perseguir. Ele vai te perseguir até ele te lançar no lago de fogo, ou ele vai te perseguir até você se alinhar. O Senhor continuou a perseguir Jonas. Se você ler do versículo 8 ao 13, ele diz: por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por causar esta calamidade para nós? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A qual povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu e eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra.
Com isto, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito isto. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Para fazer o mar se acalmar para nós. E respondeu Jonas: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Porque eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor amargamente, choraram e suplicaram ao Senhor: por favor, Senhor, não permita que morramos por tirar a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles pegaram Jonas e o lançaram no mar. Então, a lição que você aprende disto que você está vendo na sua tela: se você desobedecer o Senhor não vai parar de te perseguir. Ele vai te perseguir até ele te lançar no lago de fogo para você prestar conta, ou ele vai te perseguir até você voltar para ele. Israel teve uma oportunidade, uma séria oportunidade. E na minha conversa com eles, grandes reuniões com eles quando eu estava no Brasil recentemente, e eu os repreendi. Eu disse: o seu modernismo vai ser a sua queda. Vocês vão alegar que vocês não conhecem o Deus de Israel e as maravilhas que ele fez para vocês do Egito até a terra prometida. Eu os repreendi muito severamente até eles se arrependerem. Israel teve o momento da visitação. A nuvem veio, até mesmo o Messias, o rei de Israel, veio. Então ele clamou para eles. Ele diz: eu vim para reunir vocês, mas agora deixe para lá. Vocês não me verão até vocês clamarem e bendizerem aquele que vem em nome do Senhor. E é por isso que a 70ª semana, você pode ver disto que você está assistindo na sua tela, quão terrível será a 70ª semana de Jacó, quão terrível será a angústia de Jacó. Mas para a igreja dos gentios, esta é uma lição a respeito das consequências de desobedecer à voz do Senhor, desobedecer à visitação de Deus. Toda vez que Deus privilegia uma geração para oferecer para eles a sua visitação, alinhem-se, deixe o orgulho de lado. Você vai incinerar no lago de fogo, você vai queimar lá. Esta é uma lição muito clara de que você deve examinar-se a si mesmo para checar: será que eu ainda estou obedecendo à voz de Deus? Até mesmo no ministério de arrependimento e santidade, eu ainda estou obediente à voz de Deus? Porque você pode ver pelo que vocês assistiram nas suas igrejas hoje, a visitação do Brasil. O Senhor e os seus servos estão indo cada vez mais alto, 100% curados dos cegos que vieram para o serviço de cura. 14 deles. 12 deles durante o serviço de cura, e quando eu estava saindo, ou estavam me levando para fora da reunião assim, 2 deles, os olhos deles abriram. Este é o momento da visitação na igreja. Mas você tem visto a visitação de Deus? Você é obediente? Você tem obedecido? Você tem se submetido totalmente, ou você ainda está cheio de orgulho? Lembre-se que orgulho é a única coisa que o sangue de Jesus não pode lavar. Não tem poder suficiente para lavar. É por isso que você vê o que está acontecendo com Israel e acontecendo com o Irã. E agora mesmo,
O Senhor vai libertá-los, mas eles vão ter que passar pela 70ª semana. Você pode ver o que está passando na sua tela, na tela da sua TV hoje. O Senhor está demonstrando muito claramente o que está vindo na 70ª semana de Daniel, a tribulação. E o Senhor está dizendo que o Messias está vindo. Este é o relógio profético de Deus tocando diante de você na sua tela. E é uma lição para a igreja dos gentios. Número 1, que estas coisas aconteceram para eles para que vocês possam aprender uma lição e ficarem longe da desobediência. Desobedecer a Deus atrai ira, atrai confusão, atrai conflito, atrai a falta de proteção, falta de favor, causa perdas e te leva a lamentar por ter desobedecido a Deus. Em 2 Coríntios 13, versículo 5, vocês viram muito claramente. Nós vimos que você precisa constantemente examinar-se a si mesmo. A voz de Deus está na terra? Eu estou obedecendo a voz de Deus? Então isso é sério. Agora mesmo nas notícias eles estão dizendo: o ministro das Relações Exteriores iraniano, Irã adverte Israel de uma escalada se eles falharem fazer isso e aquilo. O Irã diz para Israel: as mãos de todas as nações árabes não estão amarradas. O ministro do exterior iraniano adverte sobre retaliação se eles entrarem em Gaza. E vocês sabem que Israel, eles estão entrando em Gaza. No Al Jazeera, eles dizem, o ministro do exterior iraniano adverte Israel. Se eles entrarem lá, e novamente, para concluir, é muito claro, o Senhor está advertindo a respeito das consequências da rebelião. E nós estamos vivendo em uma geração onde quase todos são rebeldes ao Senhor. Se você ver a forma como as mulheres se vestem na igreja hoje, é uma aberta rebelião contra o Senhor. Se você ver a forma como os pastores pregam no púlpito hoje, é uma rebelião aberta ao Senhor. E você vê que o Irã está advertindo, o Líbano está advertindo, cada nação ao redor deles está advertindo Israel. Irã está dizendo: se você entrar em Gaza, nós vamos retaliar. Haverá uma escalada. E, entretanto, nós sabemos que Israel tem que ter uma guerra terrestre em Gaza e arrancar com as raízes o Hamas, estritamente baseado naquilo que eles fizeram. Então, o Messias está vindo, povo abençoado, que aqueles que têm ouvidos aprendam esta lição e se preparem. A profecia que eu dei em 26 de julho do ano de 2020 começou a se cumprir. A profecia que eu tenho dado desde 27 de setembro do ano de 2005 de Beá, Tanzânia, começou a se desenrolar e é uma coisa muito mortal. E naquela profecia você me ouve dizendo: por causa da ameaça existencial, Israel pode ser forçada a usar armas nucleares. Agora mesmo, 2 porta-aviões já atracaram perto de Israel, prontos para a ação. Na verdade, eles já começaram a descarregar parte do equipamento. E isso vai ser muito sério, muito sério. Esta guerra vai escalar. Estes são sérios sinais de que o Messias está vindo. Isto vai levar a uma guerra que vai apontar para a vinda do Messias. E você pode ver onde é que Israel se acha agora. Consequências da rebelião e desobediência. E eles fazem isto muito abertamente. Quando eu chamei o Senhor em dezembro de 2012 para vir e defender as fronteiras de Israel, o próprio Deus veio e eles baixaram as suas armas enquanto Deus se movia na fronteira entre Israel e a Síria. O Senhor está falando muito claramente com eles que a sua defesa e a sua proteção é o Senhor. Você é o povo escolhido de Deus. E se vocês rejeitarem o Senhor não vai parar de perseguir vocês. Nós acabamos de ler a história de Jonas, que quando ele rejeitou o Senhor continuamente o perseguiu. Então o Messias está vindo. Obrigado.